Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Keilane Conceição da Silva, eu sou aluna da Universidade Estadual do Maranhão, do campus de Caxias. O motivo desse vídeo é para fazer a explanação de uma proposta de aula, onde inicialmente a gente vai apresentar o plano, em seguida o conteúdo propriamente dito, e para finalizar a gente vai trazer a proposta de uma atividade, onde pode ser trabalhado com os alunos para que eles consigam ter uma fixação maior do conteúdo que foi repassado para eles. A professora orientadora é a doutora Luísa Dayana Silva Formiga. Agora a gente vai fazer a explanação do nosso plano de aula, onde o assunto são os seres vivos. Os conteúdos que vão ser trabalhados são as cadeias alimentares, os seres produtores, consumidores e decompositores. A avaliação ela vai correr de forma prática, com a observação dos alunos em sala de aula e também por meio da atividade que vai ser proposta, que a gente vai estar trazendo para vocês já no finalzinho da aula. As habilidades da BNCC que vão ser trabalhadas, né, nesse conteúdo, nessa aula, a primeira é analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do sol como fonte primária de energia na produção de alimentos. A segunda habilidade trabalhada é descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. E a terceira habilidade trabalhada é relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo. Os recursos que a gente vai utilizar são diversos, mas a gente trouxe datashow, computador, livro didático, revistas, tesoura, lápis, EVA e caneta. Agora, partindo para o conteúdo propriamente dito, a gente vai começar a explanação falando um pouco sobre os seres vivos, mais precisamente sobre essas relações, né, de alimentação, como que eles se alimentam, do que cada ser vivo se alimenta. E para isso, essas duas imagens, ela busca fazer com que os alunos, com que o professor ele já consiga saber o que o aluno ele tem de conhecimento sobre o tema que vai ser trabalhado. Nesse momento, é interessante que se dê início a uma roda, onde os alunos fiquem um de frente para o outro e o professor consiga ter visão de todos e os alunos também consigam ter visão um dos outros e assim eles podem conseguir uma discussão melhor e mais a fundo. Com relação às cadeias alimentares, a gente traz que cadeia alimentar é a sequência de alimentação entre os seres vivos, na qual uns se alimentam dos outros, garantindo sua sobrevivência. Então, a partir dos seres que produzem o seu próprio alimento e geram energia, vai se desenvolver uma sequência que a gente vai chamar de cadeia alimentar, na qual um ser vivo ele é consumido pelo outro. Então, o último animal dessa cadeia, depois da sua morte, ele vai servir de alimento para os organismos decompositores e assim esse ciclo ele vai ser encerrado. Então, com relação às cadeias alimentares, a gente tem três principais agentes, podemos dizer assim. A gente vai ter os produtores, os consumidores e os decompositores. Porque a cadeia alimentar ela é composta por três principais grupos de seres vivos, que são esses que eu acabei de citar. Com relação aos produtores, são aqueles que vão produzir o seu próprio alimento em um processo na qual utilizam, entre outras coisas, da energia da luz do sol. Os consumidores, eles vão se alimentar dos produtores e são os seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. Já os decompositores, eles retiram os nutrientes que necessitam para sobreviver e vão devolver para o meio ambiente aquilo que é necessário para o recomeço do ciclo. Só um adendo que, com relação aos consumidores, a gente vai ter mais uma subdivisão. Então, eles vão poder ser considerados de consumidores primários,
que são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores, consumidores secundários, são aqueles seres vivos que vão se alimentar dos consumidores primários, e os consumidores terciários, que são os organismos que consomem os secundários. Então, as cadeias alimentares, elas são representadas de acordo com o ecossistema. E nesse caso, os principais tipos são, a gente vai trazer agora alguns exemplos de cadeias alimentares para vocês. A cadeia alimentar aquática. Então, no ecossistema aquático, os principais produtores são os filantrópicos, que são um conjunto de algas unicelulares e microscópicas que fazem a fotossíntese. Então, a gente vai ter aquela sequência aqui de produtores, consumidores primário, secundário, terciário e consumidor quaternário. A gente vai ter também a cadeia alimentar terrestre. Então, assim, conforme nessa imagem, a cadeia alimentar terrestre, a gente vai ter as plantas como seres produtores, que, por sua vez, elas vão servir de alimentos para os consumidores primários, que são herbívoros ou onívoros, que são representados pelo gafanhoto. Aí o gafanhoto ele vai servir de alimento para o sapo que vai servir de alimento para a cobra, e a cobra que vai servir de alimento para a águia. E no final desse ciclo, a gente vai ter os decompositores, que são os cogumelos. Então, eles vão retirar o que eles precisam e o que eles não precisam, eles vão devolver para o meio ambiente para que esse ciclo ele seja garantido. E a gente vai ter a cadeia alimentar humana. Então, o ser humano ele vai ser onívoro, ele vai se alimentar tanto de plantas quanto de carnes. Então, nesse caso, ele pode ser considerado como um consumidor primário, secundário ou terciário, de acordo com o alimento que ele vai consumir. Aqui a gente vai ter a planta, a vaca, o boi, ele vai servir de alimento para o ser humano. É que a gente trouxe mais um exemplo das cadeias alimentares. Aqui a gente tem uma planta, tem um peixe e tem um jacaré. Então, a planta ela serve de alimento para o peixe e o peixe ele vai servir de alimento para esse jacaré. Aqui são mais alguns exemplos, porque é importante que a gente consiga fixar bem na cabeça das crianças. Então, tem o capim, o boi, o veado e a onça pintada. Então, o capim ele vai servir de alimento tanto para o boi quanto para o veado, e o boi ele vai servir de alimento para a onça pintada, assim como o veado ele também vai servir de alimento para a onça pintada. Aí, fazendo um resumo disso que a gente acabou de explanar, a gente vai ter em cima a cadeia alimentar, que ela pode ser representada por esquemas, e nessa cadeia alimentar circulam recursos materiais. Então, a cadeia alimentar ela vai possuir os seres produtores, os decompositores e os consumidores. Exemplos de seres produtores são as plantas, o capim, a orelha de onça, o ágape. E os seres decompositores podem ser as bactérias e os fungos. Já os seres consumidores são os exemplos dos animais, que a gente retratou um pouco nos slides anteriores. A gente pode citar a onça, o jacaré, o tamanduá, o curimbatá, a capivara, o tuiutu. Agora, falando um pouco sobre o meio ambiente, sobre o ambiente, é muito importante que a gente consiga trabalhar isso com os alunos de forma a fazer eles entenderem a importância e ajudar também na preservação, porque é de extrema importância que os alunos percebam que, assim, o ser humano, ele tem contribuído muito para levar as espécies em extinção, mas também ele tem feito algumas ações para que essas espécies elas consigam ser preservadas. As araras azuis, elas estão ameaçadas de extinção, mas elas estão sendo salvas por meio de algumas ações. A gente pode estar apresentando isso para os alunos também. Foi feita a divulgação do problema que a espécie enfrenta e buscou conscientizar a população e, como resultado, pode haver uma grande diminuição do tráfico de animais, porque um grande fator que contribui para que essa espécie seja extinta
é a falta de reprodução dessas espécies, porque se o animal, se a ave, ela é contrabandeada, possivelmente ela não vai ter chance de reprodução, e se acontecer alguma coisa dessa ave morrer, não vai ter nenhum filhote, não vai ter nenhuma outra forma de dar continuidade para essa espécie. Então, outro ponto que pode ser considerado também é a criação de ninhos artificiais em áreas ocupadas por araras azuis, que contribui para que haja mais locais disponíveis para essas aves colocarem os seus filhotes. Então, como eu tinha dito anteriormente, quanto menor o sucesso reprodutivo, é maior o risco de extinção. Então, aqui a gente traz um pequeno esquema, onde lá no topo a gente diz que os seres humanos precisam ter sucesso reprodutivo, porque pode ocorrer risco de extinção. Então, como que tudo isso pode ser feito, pode ser evitado? Pode ser evitado por meio de ações preservacionistas, que vão beneficiar os peixes-boi, a arara azul, a tartaruga marinha e o xaxim. Então, assim, essa foi a explanação que eu quis trazer sobre esses dois conteúdos. A gente vai agora trazer uma proposta de atividade prática. É uma atividade bem simples, não vai precisar de esforço das crianças, mas os recursos que eles vão poder encontrar é de fácil acesso. E vale ressaltar também que essa atividade ela pode ser feita em uma escala maior. Ela pode ser feita individual, ela pode ser feita de grupos, e é importante que a gente peça para que os alunos eles consigam trazer exemplos diferentes dos que foram apresentados na sala de aula. Então, vou só mostrar aqui como é que a gente vai fazer. Então, assim, eu preparei um quadro onde a gente vai fazer como foi explanado na aula. A gente vai trazer uma proposta de cadeia alimentar. Então, a gente vai pedir que os alunos eles consigam identificar em jornais, em revistas, em livros que não se utilizam mais, os animais e qual grupo eles compõem. Por exemplo, o capim. O capim ele vai ser o consumidor, ele vai ser o produtor. Então, a gente pode pedir que os alunos eles consigam fazer essa montagem. Aí, em seguida, a gente vai ter o gafanhoto. Espero que dê para todo mundo ver. Mais à frente, a gente tem o sapo. Aqui a gente vai ter a cobra. E, por fim, a gente vai ter a águia, o gavião. Então, aqui a gente tem um exemplo de cadeia alimentar, e a gente pode fazer com que os alunos eles tragam mais exemplos e que se monte um painel grande, um painel colorido, onde os alunos eles consigam visualizar aquilo que eles aprenderam. Aí, só para fechar, a gente também tem um outro exemplo, que é o do ser humano. A gente vai ter a planta. Deixa eu ver se eu coloco aqui. A gente tem a planta. A gente tem a planta, a vaca e o ser humano. Então, assim, a proposta que eu queria trazer hoje era essa. É importante também que vocês façam com que, como eu já tinha dito, acredito que eu disse anteriormente, com que os alunos tragam exemplos diferentes desses que eu trouxe para vocês e dos exemplos diferentes que vocês vão apresentar na aula também.
para que eles consigam enriquecer mais o conhecimento e perceber isso de outras formas.